Lucas 7, a partir do versículo 36, nós temos então a história da pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amara mais? E Simão respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, o beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, era um hábito dos judeus, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que Deus abençoe esta palavra, que nós estaremos meditando agora. Irmãos, eu já disse aqui, em outras oportunidades, que Deus é especialista em restauração. Deus, na sua grande misericórdia e graça, Ele trabalha para a nossa restauração. Nós vemos isto desde lá do Antigo Testamento, naquela parábola que o Senhor mandou Jeremias ir até a casa do oleiro e ver lá o oleiro confeccionando ali o seu vaso, fazendo ali o vaso, E a Bíblia diz que o vaso quebrou-se, mas o oleiro, ele, com aquele mesmo barro, ele fez um outro vaso. E Deus então disse ao profeta: é isto que eu posso fazer com o povo de Israel. É isso que eu quero fazer com o povo de Israel. Assim como o oleiro fez com o vaso quebrado, eu posso fazer. Então eu aprendo através da Bíblia que a especialidade de Deus é a restauração. E nesta história que nós lemos agora há pouco, foi um fato verídico, Porque foi um jantar na casa de um fariseu. E homem religioso. Porém, eles tinham o hábito de guardar a lei mosaica destituída da piedade. Nós vemos isso quando, lá em João 8,
uma mulher foi levada até a presença de Jesus porque foi apanhada em adultério. Mas a Bíblia diz lá em Levítico, se não me falha a memória, no capítulo 20, que ambos deviam ser apedrejados, tanto o adúltero quanto a adúltera. Mas na religiosidade machista, eles conduziram até a presença de Jesus apenas a mulher apanhada em adultério, e o homem não foi levado. E Jesus, conhecendo a maldade dos corações deles, a falsidade dos corações deles, Jesus também disse o que à mulher? Ninguém te condenou, porque Jesus havia dito, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque a pena de morte em Israel era o apedrejamento. O apedrejamento. A crucificação era a pena de morte do Império Romano. Por isso Jesus foi crucificado. Mas para os judeus era o apedrejamento. E Jesus então disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou pedra nenhuma. E aí Jesus falou, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. E ele disse o quê? Nem eu te condeno. Mas Jesus fez uma recomendação. Vai e não peques mais. Agora você tem, então, o meu perdão, mas precisa, então, mudar de vida. E o que nós aprendemos é que Deus, ele sempre acolhe o pecador. No caso aqui da mulher pecadora, que nós acabamos de ler em Lucas 7, essa mulher já era discriminada na cultura judaica, assim como ainda hoje as mulheres são discriminadas em muitas religiões. Eu tenho dito que o cristianismo dignificou a mulher. Domingo à noite nós falamos sobre isso, que Jesus dignificou. Inclusive concedeu-lhes a honra, o privilégio de serem elas que anunciaram Jesus ressuscitado. Foram elas as primeiras a chegarem no túmulo e viram a pedra tirada e o túmulo vazio. E elas saíram anunciando que Jesus havia ressuscitado. Nós aprendemos então que Deus acolhe. E aqueles homens, eles haviam qualificado aquela mulher como uma pecadora. A mulher, que em outra tradução significa prostituta. Mas Jesus está ali, ela entra de maneira disfarçada, porque ela não era convidada para aquele ambiente, para aquele jantar, e ela se dirige à pessoa de Jesus, porque ela sabia que em Jesus ela encontraria a resposta para as suas ansiedades, para as suas indagações. E nós aprendemos que Jesus é a resposta para as nossas indagações. Nós aprendemos que Jesus é a resposta para as nossas necessidades. E as maiores necessidades nossas, elas não são apenas materiais, mas em especial as necessidades espirituais. Espirituais. Porque o que nos tira a paz, são os nossos pecados. Eu sempre digo que nós sofremos por causa dos pecados nossos, pecados pessoais, os pecados daqueles que convivem conosco, nossos filhos, nossos pais, nossos governantes, a nação brasileira sofre, o povo sofre, enfim, por causa do pecado. O pecado é um senhor tirano. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E Jesus, então, acolhe
aquela mulher. Mas Deus, ele tem este propósito de nos acolher, de nos receber, desde lá do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus já vem ao encontro do homem. A salvação das nossas almas, eu tenho pregado, ensinado os irmãos, ela sempre foi uma iniciativa de Deus. Os homens têm iniciativa para buscar a Deus? Tem, mas a iniciativa do homem, ela é sempre comprometida com o pecado. Ela é tão comprometida com o pecado que quando o homem busca a religiosidade, ele já busca de maneira errada. Ele já busca criando a idolatria. Ele faz para si um Deus, segundo o seu entendimento, segundo os seus conceitos. Mas Deus, ele se revela de uma maneira especial, mostrando que ele é Pai, que ele é Criador, que ele é Senhor e que não deve haver entre nós e ele nenhum outro Deus. E não existe outro Deus, existe um único Deus verdadeiro. Mas o homem, na sua falta de compreensão das verdades eternas, espirituais e bíblicas, ele cria para si deuses. O profeta Isaías chega a dizer que o homem vai à selva, corta de lá uma árvore, com a madeira ele faz um fogo, se aquece, faz um churrasco e depois com parte da madeira ele faz um ídolo, ele molda ali um ídolo e depois ele se ajoelha na frente daquele pedaço de madeira que ele fez e diz assim: salva-me porque você é o meu Deus. Então, este é o conceito de religiosidade do ser humano. Mas o conceito de religiosidade de Deus é vir até nós, e veio na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos revelar o seu amor. E eu disse que isso é antigo. Lá desde o Antigo Testamento nós vamos ver quando Moisés mandou os espias para conhecerem a terra de Canaã, vigiarem ali, examinarem a terra de Canaã, foi um espia de cada tribo, portanto foram 12 espias. E eles entraram em Canaã e foram conhecer aquela terra que Deus estava dando para o povo de Israel. E eles tinham que trazer um relatório para Moisés. E quando eles foram lá, houve lá uma mulher que os acolheu. Uma mulher que os acolheu. E agora eu gostaria de saber se algum irmão lembra qual era o nome dela. Raabe, era o nome dessa mulher. Mas observem que Deus em tudo ele tem um propósito. A restauração de uma vida. Assim como essa mulher que foi chorar aos pés de Jesus, era uma pecadora, e Jesus a perdoou dos seus pecados, a Raabe também, a sua história é apresentada na Bíblia, porque Deus não encobre os nossos pecados. Nós temos mania de encobri-los. Nós não queremos que ninguém exponha as nossas falhas. Mas Raabe é chamada lá como a meretriz. A meretriz. Mas olha o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o poder restaurador de Deus. Eu disse que a especialidade do nosso Deus é a restauração. Então, a Raabe acaba se enamorando de um homem chamado Salmão e ela é salva quando Israel invade Jericó, domina Jericó, a vida de Raabe é preservada, ela
seus pais, seus familiares, e ela então passa a pertencer ao povo de Deus, e aparece o nome dela na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Ruth, a moabita, também vai aparecer na genealogia de Jesus Cristo, porque Ruth torna-se esposa de Boaz. E desse relacionamento nasceu Obed. E Obed é o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Então são informações que ajudam na compreensão da história. Deus escolheu também Gideão. Ele estava malhando trigo no lagar, porque ele estava com medo do exército midianita. E lá apareceu um anjo e disse, varão valoroso. E com certeza o Gideão ficou procurando o varão valoroso, né? Porque ele estava escondido, malhando trigo no lagar. No lagar é local de fazer vinho, espremer uva, e não de malhar o trigo. Então ele estava praticamente escondido. E alguém vai lá e diz, você é um homem valoroso? Ele disse, não, eu sou menor, a minha família é insignificante, da tribo de Manassés, e a família do meu pai é uma família insignificante. Mas o que nós estamos destacando é esse poder que Deus tem de restaurar, de dar sentido à vida, de nos dignificar. É isto que nós queremos passar para os queridos irmãos que estão nos ouvindo. Quando Deus escolhe Davi para ser rei em Israel, Davi tinha outros irmãos. Quando Samuel vai na casa de Jessé, lá em Belém, para ungir Davi como rei de Israel, ele chega lá, ele não sabia ainda que era Davi. Samuel não sabia que era Davi. Ele chega lá na casa de Jessé e vê o primeiro filho de Jessé, e ele diz, estou diante do rei de Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz que o moço era formoso, tinha boa aparência, boa estatura. E aí Deus disse, Samuel, para aí. Não é pela aparência, porque eu olho para o interior da pessoa. Eu não estou olhando a aparência, eu estou olhando o interior, eu estou olhando o que a Bíblia usa uma linguagem, o coração. O coração é como símbolo da vida espiritual, o nosso homem interior. E Davi era o caçula, então não foi Eliabe, não foi Samá, não foi Abinadab, os jovens guerreiros, mas foi um menino, adolescente, que estava lá no campo pastoreando. Inclusive a profissão de pastor era uma profissão tida como uma das mais simples, mais sem sentido na cultura judaica. O que você é? É ourives? Não. O que você é? Eu sou pastor. Pastor? Um pastorzinho. E aí, então, Deus escolhe esse jovem e faz dele rei de Israel. Rei e sacerdote. E profeta. Por quê? Ele exerceu as funções de rei, sacerdote quando ele intercedeu, e também profeta porque ele profetizou sobre Jesus Cristo. Tem um versículo que ele fala lá no Salmo 16, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Essa é uma profecia a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, dita pelo rei Davi. Então Deus, ele trabalha de uma maneira especial. Já preguei aqui para os irmãos numa outra oportunidade falando sobre a vida de Pedro. Pedro negou Jesus e negou 3 vezes. E chorou amargamente, mas não se ausentou do grupo apostólico. Ele foi
Depois procuraram o grupo apostólico. E Jesus, ressuscitado, foi lá no mar da Galileia, onde estava quem? Os apóstolos. E junto dos apóstolos, quem estava lá? Pedro. Pedro estava lá. E no final do jantar, Jesus chama Pedro. E disse, o que é para ele? Pedro, você me ama? E Jesus perguntou também 3 vezes, você me ama? E Jesus mexeu lá no íntimo de Pedro. E Pedro disse, o que é, Senhor? Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E as 3 vezes que Jesus perguntou, Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, eu aprendo que Jesus, ele restaura, através do seu amor, da sua graça, do seu poder e misericórdia, nossas vidas. Porque se fosse no contexto atual, os irmãos acham que Pedro estaria qualificado para ser pastor? No contexto atual? Você faria uma equipe, uma comissão, vamos convidar o Pedro para ser pastor da nossa igreja. Com certeza Pedro não seria aprovado, mas Jesus o aprovou. E em nenhum momento Jesus lançou em rosto de Pedro a sua falta. Em nenhum momento. Ele simplesmente tomou uma profissão de fé de Pedro. Você me ama? 3 vezes, a profissão de fé. E finalmente ele falou, apacenta as minhas ovelhas, se você me ama. Então, meus queridos, Jesus nos dignifica. A mulher escolheu chorar aos pés de Jesus, porque sabia que seu choro seria honrado pelo Filho de Deus. Em Jesus ela encontrou acolhimento. Em Jesus ela encontrou perdão. Em Jesus ela encontrou o verdadeiro sentido de viver uma vida, porque Jesus nos dignifica. Jesus nos dá dignidade, primeiro espiritual e depois também social. A graça de Deus alcança os desfavorecidos da graça. É isso que ele faz, oferecendo salvação, perdão, restauração. Jesus não justificou a condição dela de pecadora, mas ele atendeu ao desejo de dignidade que só Deus pode nos dar. E quando ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, Jesus sabia o significado, o que significa lavar os pés de alguém. Porque depois, lá em João 13, ele também lavou os pés dos seus apóstolos, numa lição de humildade, numa lição que traz para nós aquele sentimento de total submissão ao senhorio dele, de Deus, do poder do Espírito Santo, ensinando que o coração humilde agrada a Deus. Então, meus queridos, que nesta breve meditação nós possamos ter aprendido que o princípio fundamental é estarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. O poeta cantou, quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar, do Calvário o monte. Então, que nós possamos estar sempre aos pés do Senhor. Às vezes chorando, como uma mulher. Ou então sorrindo. Mas o lugar de um crente em Jesus Cristo é aos pés do seu Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus? Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por esta palavra tão abençoada, por esta história registrada no teu santo Evangelho.
esta palavra, ó Deus, que vem para nos trazer conforto, nos trazer a verdade que o Senhor nos ama e que quando nós nos aproximamos do Senhor, nós encontramos em Ti o perdão, nós encontramos em Ti consolo, salvação, encontramos no Senhor conforto para os nossos corações abatidos, abatidos pelas aflições da vida, abatidos, ó Deus, pelos conceitos e opiniões sociais. Mas o Senhor é o Deus restaurador. Obrigado pelo teu grande poder. Obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia e graça. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoe os nossos ouvintes, todas aquelas pessoas, ó Deus, que estão nos ouvindo, para que esta palavra possa encontrar lugar nos corações e operar salvação, operar vida, ó Deus, transformação de caráter e, acima de tudo, perdão dos pecados e o direito à vida eterna com Deus. Amém. Pai eterno, nós oramos no nome santo de Jesus, o teu Filho amado. Amém, meu Deus. Amém. Amém.